Boa noite a todos, né? Depois de uma oração gostosa, de ter sentido a nossa energia prata, né? E a gente sentir essa energia, esse pessoal todo aqui, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que muita gente tem dúvida, porque tem sempre aquela dúvida: existe um destino, existem coisas pré-determinadas, o que eu vim fazer aqui? Mas na realidade, todos nós, o que é certo, e é um dos pilares da doutrina espírita, é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas o que é isso? O livre é a liberdade, né? Tudo que é livre, né? E o arbítrio significa a vontade. Então, um dos pilares da doutrina espírita é a livre, que a doutrina espírita defende, né? Não é que é da doutrina espírita, mas que nós estudamos, é a livre vontade que nós temos. Nós temos o poder, todos os dias, a todo momento, de tomar decisões. E essa é a nossa liberdade. Só que nós podemos acabar com a nossa liberdade se nós fizermos uma escolha errada, né? Se eu optar por um caminho que foi escolha minha, porque toda escolha tem uma consequência, é minha responsabilidade qualquer escolha que eu faço, mas eu tenho essa liberdade. Até por isso que quando a gente reencarna, a gente vem esquecido. A gente esquece o que nós fizemos no nosso passado, as escolhas que nós fizemos anteriormente, que podem ter sido escolhas não muito boas, né? E quando nós fazemos essas escolhas, porque sempre vão ter escolhas para nós fazermos, desde que nós acordamos. Se eu fizer uma boa escolha, vai ser uma boa consequência. Se eu fizer uma boa escolha, eu vou ter um bom caminho, né? E se eu fizer uma má escolha, né? Provavelmente a consequência não vai ser boa. Mas por que eu tenho que fazer escolhas e no que são baseadas as escolhas? No que são baseadas as escolhas é que é o mais importante. Quando nós reencarnamos para nós nos depurarmos e nós evoluirmos. Evoluirmos intelectualmente, evoluirmos moralmente, né? Então, para nós chegarmos nessa evolução, nós estudamos, nos educamos os nossos filhos, confraternizamos com a nossa família, aprendemos todos os dias, vamos à escola, trabalhamos. Cada um tem um caminho. É um caminho predeterminado? Não. É um caminho o qual nós construímos em vidas passadas para que nós agora possamos estar trabalhando para melhorar. Então, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu convivo, né, mais aprendizado e mais bagagem eu tenho para tomar as minhas decisões de vida. Certo? Vamos dar um pequeno exemplo. Eu decido, né? Fui lá, casei, tive um filho, né? Vamos ter um filho. Isso é uma decisão. Uma decisão tomada em duas pessoas. Não é só o pai ou só a mãe que deve tomar a decisão. Porque o filho vai ser mas vai ser uma tarefa, uma responsabilidade dos dois. Então, os dois vão ter que trabalhar, estudar, conversar, educar essa criança. Por isso, isso é uma decisão a ser tomada em dois. E quais são as perguntas antes de tomarmos essas decisões? Eu vou ter condições de ter um filho?
Eu quero ter um filho, por quê? Eu estou dando o exemplo do filho, mas tudo isso serve para todas as áreas da nossa vida. A partir do momento que nós tomamos a decisão de ter um filho, ou uma filha, ou temos a decisão de nos casarmos, tudo isso vão ter consequências. E podem ser consequências boas. Olha, eu casei porque eu amava, a gente decidiu nos casar, decidimos ter o filho, os nossos filhos, tal, e nós estamos criando eles para o mundo. Eu não estou criando eles para mim, eu estou criando eles para o mundo. E tudo isso vão ser responsabilidades que nós vamos estar ajudando eles a eles também se desenvolverem e também crescerem. Então vocês podem ver que todas as decisões que nós tomamos na nossa vida nas nossas vidas vão ter consequências. Por que é uma responsabilidade tão grande que a gente fala? Porque quando a gente tem a livre vontade de tomar uma decisão, essa livre vontade pode ser só de um desejo ou de alguma coisa que nós pensamos muito sobre. Então, as decisões, o ideal seria nós tomarmos essas decisões a partir de conhecimento, né, sobre o que nós vamos decidir. Eu vou construir uma casa, né, eu vou comprar uma casa, eu vou alugar uma casa, né? Qual é a decisão que eu vou tomar? Eu vou ter condições de construir a casa, eu vou ter condições de alugar uma casa, tudo isso vai pesar no meu orçamento. Então, tudo isso faz parte do meu conhecimento, do dia a dia, né? E quando a gente toma outros tipos de decisões nas nossas vidas, do tipo, se eu fizer tal coisa para fulano, né? Será que eu vou fazer mal? Essa é uma das perguntas que a gente tem que fazer. Se eu não fizer essa pergunta para mim mesmo, e for lá e passar a perna no meu amigo, que eu considero amigo, qual é a consequência que vai ter isso? Eu vou fazer mal para aquela pessoa, eu tomei uma decisão errada e, por conseguinte, alguma coisa vai dar errado para mim também. Porque sempre que a gente faz a lei de causa e efeito, a partir do momento que a gente toma a decisão, a lei de causa e efeito, ela está em ação. Então, eu tomei a decisão de passar a perna em alguém, tomei a decisão de, se eu fizer só dessa forma, vai dar jeito, ou, se eu pegar esse R$1 aqui do caixa, não vai fazer falta. Será? E daí depois de R$1 eu vou para 2, 3, e depois eu vou fazer alguma coisa que eu posso enriquecer ilicitamente. Todas essas decisões que nós tomamos, nós estamos influenciando todo mundo ao nosso redor. Essa que é a questão. A gente não toma nenhuma decisão só por nós. Nós sempre temos que pensar que tem outras pessoas envolvidas. Então, nós sempre temos a liberdade de fazer o que nós quisermos. Mas essa liberdade não é uma liberdade, eu vou ser livre, e porque liberdade é bom, porque é só sol, mar e água fresca. Não, né? A partir do momento que eu tomo uma decisão errada de entrar no alcoolismo, de qualquer tipo de vício, isso se torna uma prisão para mim. E daí a minha liberdade se foi. Por isso que a liberdade, ela parece uma coisa fácil, uma coisa boa. Ela é boa, se nós fizermos a nossa parte. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que nós não fazemos nada sozinho e que tudo que nós fazemos afetam outras pessoas, né? Então, se eu consigo fazer coisas boas, né? Se eu faço caridade, se eu digo bom dia, se eu chego no elevador, bom dia, né? Chego no meu trabalho, bom dia. O que eu estou fazendo? Eu estou
tomando, né, dando, né, a energia positiva para outras pessoas. Isso é uma caridade. E eu estou fazendo o quê? Estou tomando, né, fazendo o livre-arbítrio, eu tive a vontade, né, e a decisão de fazer bem a outras pessoas. E isso, às vezes, torna-se inconsciente. Então, quanto mais a gente faz coisas boas, mais coisas boas também nós atraímos, né? Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente percebe o nosso entorno, porque todas as decisões, tudo que a gente toma também são baseadas no nosso conhecimento do dia a dia, né, nas pessoas, onde a gente convive, né? Se eu for uma pessoa enclausurada, que nunca sai de casa, não fala com ninguém, que tipo de conhecimento, que tipo de amizade eu vou ter? Aquela amizade do celular, né, a amizade só do mundo virtual. Hoje, nós passamos por um período em que nós tivemos que ficar reclusos, muitas pessoas ficaram doentes, e aquilo foi para nós, eu considero, um grande aprendizado. Porque a hora que nós pudemos voltar, podemos nos abraçar, podemos nos reencontrar, trabalhar com outras pessoas, provavelmente a grande maioria das pessoas aprendeu melhor a tolerar várias coisas, né? Como também tem pessoas que ficaram depressivas, não conseguiram ainda entrar no equilíbrio. Mas quando a gente toma essas decisões e quando a gente começa a observar o que está ao nosso redor, fica bem mais fácil de nós conseguirmos também verificar e nos apoiarmos, né, uns aos outros. Então, a caridade é uma livre escolha nossa que vai fazer bem a outras pessoas e a nós mesmos, né? O que mais que eu tenho para falar para vocês de livre-arbítrio? Tem um ditado que muitas pessoas já devem ter ouvido e eu vou falar, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós temos que pensar no quê? Em que terra, em que terreno eu estou fazendo a minha semeadura? Onde que eu estou semeando as minhas sementes? Onde que eu estou colocando as minhas ideias, né? É num terreno fértil? É num terreno próspero? Tem boas ideias, boas energias? É um lugar onde vão ter flores? Ou eu estou sendo uma pessoa que estou plantando no meio dos espinhos, nas pedras, onde as coisas não conseguem perdurar? Então, onde eu estou plantando, eu vou colher. E o tipo de colheita vai depender do tipo de terreno ou do tipo de atitude que eu tiver. Então, sempre, sempre, tudo que nós fizermos vão ter consequências. E a nossa maturidade, quando ela vem vindo, não é uma maturidade que ela vem com o tempo. A maturidade, ela vem com o nosso estudo, com o nosso aprendizado, né? Então, quanto mais maduro espiritualmente eu vou ficando, melhores decisões eu vou tomando. E vou aproveitando essa liberdade que me foi dada. Porque essa liberdade me foi dada. Só que para eu continuar com ela, eu tenho que conquistá-la todos os dias. Então é aquilo. A gente pode usar a liberdade para o bem ou para o mal. Posso tomar boas decisões ou más decisões. E quando eu faço essas más decisões, eu posso perder a minha liberdade. Não a liberdade, quer dizer, pode ser até uma liberdade de eu fazer uma coisa tão ruim que eu vou presa. Eu perdi a minha liberdade, porque tomei uma decisão ruim. Fui lá, roubei, fiz falcatrua, seja lá o que for.
mas eu posso ser preso, então eu vou perder minha liberdade, né? Então, enquanto eu tenho uma liberdade, eu posso melhorar e sempre estar e continuar livre para tomar essas decisões. E quanto mais eu tiver conhecimento de causa, melhores decisões eu vou tomar, né? Deixa eu ver o que mais que eu vou falar do livre-arbítrio. Então, quando eu falei aqui da vontade, né, que ela pode ser através do conhecimento, que foi o que eu acabei de falar, ela também pode ser através do desejo. E quando eu tomo a decisão através só do desejo, né, o desejo só da vida mundana mesmo, que a gente poderia chamar, se eu não que eu não possa ter desejos, claro que a gente pode ter desejos, nós moramos, nós somos seres humanos, estamos vivendo no planeta Terra e temos que trabalhar, né, temos que conseguir dinheiro para pagar as nossas contas, eu posso querer melhorar na minha vida, claro que eu posso. São desejos, é uma liberdade que eu tenho de trabalhar, de melhorar, de crescer, né, profissionalmente, de estudar mais, de crescer intelectualmente. Tudo isso faz parte da nossa vida. E é importante nós termos esse desejo de crescimento. Só que a questão é, como que eu estou trabalhando com esse desejo? Eu tenho pressa? Eu quero ficar rico pressa? Eu quero comprar aquele negócio com pressa? E vou lá e tento fazer alguma coisa que não é o melhor caminho, a melhor decisão, né? Ou eu tento pegar o melhor cargo, vou lá e passo a perna no meu colega. Ou eu, sei lá, maltrato uma pessoa, né? Invento uma mentira para tirar uma vantagem, né? Acredito em tudo que me falam na internet. Tomo decisões pelo que os outros falaram, não pelo que eu vi que é o... Porque às vezes a gente tem que lembrar que tem sempre um anjinho da guarda, né? Nós temos nossos anjos da guarda, e ele pode chegar e falar assim, tu tem certeza que tu vai tomar essa decisão? Tu tem certeza que tu vai fazer isso? Quem nunca prestou atenção no anjinho do mal e o anjinho do bem, né? Tu tem certeza que tu vai tomar essa decisão? Tu tem certeza que tu vai por esse caminho? Então é importante, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente está estudando, quando a gente tira um tempo para a gente fazer uma oração, fazer uma meditação, principalmente quando a gente tem grandes decisões para a gente tomar. Então assim, pensa, né, conversa com pessoas que conheçam, né, determinada questão e tomem a decisão da melhor maneira possível, da forma mais calma, da forma mais de forma que você possa compreender o que você está tomando, vai ter uma consequência, né? Então, esse lembrete de que qualquer coisa que nós fizemos ou que nós hoje estamos passando é só de responsabilidade nossa e somente nossa. Não é culpa de ninguém. Porque nós temos essa questão de, eu tô passando isso porque, fiz isso, fiz aquilo na outra encarnação. Só pode ter sido, joguei pedra na cruz, né? Não vai que jogou mesmo, né? Mas isso foi. O que eu vou fazer para eu melhorar agora? Né? O que eu vou fazer para eu poder trilhar um melhor caminho na minha vida? Né? Então, por isso que todas as decisões, tudo que a gente estuda, quando a gente toma um caminho, né, para a nossa vida, é importante a gente parar para refletir. Tomei o caminho errado? Todo mundo toma uma hora. Todo mundo toma alguma decisão errada. Vou lá e pego o chicote. Não, peguei o caminho errado, vou lá. Ou eu vou me desculpar se eu tratei mal alguém, ou eu vou atrás da correção do meu erro. Né? E
vou fazer o outro caminho? Porque todo mundo erra. Nós temos que tomar essa consciência, que ninguém aqui é perfeito. Está todo mundo aqui para crescer, né? E para a gente tomar essas decisões e para a gente crescer, a gente precisa estudar, conversar, ir atrás, orar, meditar, fazer a nossa reforma íntima, que é isso, todos os dias. É um caminho, né? E quando a gente vem aqui no Centro Espírita, que a gente tira uma horinha para a gente vir estudar, ou para a gente vir assistir uma palestra, ou para a gente só para fazer uma oração, ou vir pedir ajuda para fazer um atendimento fraterno, isso já é uma grande decisão. Porque você está tirando um tempo para você, né? Você está tirando o tempo e você sabe que isso vai ser uma coisa que vai te trazer uma consequência boa, com certeza. Só que a gente não pode ter pressa. Tudo é construção na nossa vida. Nós não podemos querer, eu vou agora no Centro Espírita, vou fazer caridade, e daí começa a fazer aquela lista, vem todo dia. Não é por aí. Começa a construir o teu planejamento de vida, porque isso vai te ajudar a você tomar as melhores decisões todos os dias. Com planejamento, com estudo, né? O estudo que eu falo é pegar, ler, conversar com uma pessoa, participar de um grupo de estudo, né? Tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento intelectual, né? Só que tudo isso não é de um dia para o outro. Nós temos que ter calma, paciência, fazer o nosso planejamento e a gente vai ver que tudo vai melhorando. Com certeza. Isso aqui é uma promessa, hein? Não vou fazer promessa para ninguém. Mas é verdade. Se a gente faz, se a gente vai atrás, a gente melhora, né? De alguma forma a gente melhora sim, com certeza. Então, já é chegado o momento de nós fortalecermos a ideia da importância do livre-arbítrio, nosso entendimento da vida e da forma como essa liberdade implica em uma grande responsabilidade que temos que assumir de forma firme e corajosa. Esse é um trecho de um livro que eu peguei, só para encerrar, né? E dizer que é muito gratificante ver a quantidade de pessoas que vêm, né, para essa casa, atrás disso, atrás desse pouquinho, né, de energia, que não é um pouquinho, é um pocão até, vem tomar um passe, mas vem atrás desse conhecimento de alguma forma, né, e que nós aqui, que estamos aqui falando, tal, né, a gente está no mesmo patamar que todo mundo, né, a gente também está aprendendo, a gente precisa fazer o mesmo planejamento, a gente precisa, cada vez que a gente vai estudar um assunto, a gente aprende mais um pouquinho daquele assunto, né, então, de repente, alguém que está aqui daqui a um tempo também, né, que está aqui, vai estar aqui também, ajudando, como muitos outros já foram assim. Né? Nós temos muitos palestrantes aqui, foram pessoas que começaram, né, na nossa plateia. Então, eu agradeço a todos e desejo que todos tenham uma ótima semana.